Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, presente aqui no templo, em todos os lugares, paz seja contigo. Eu quero convidar a tua atenção preciosa nesta noite para a leitura do Santíssimo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus, capítulo 16, eu vos lerei dos versículos 21 ao 23. O Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 16, versículos 21 ao 23. Mateus 16, 21 ao 23. Assim nos diz a palavra do Senhor. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Que o Senhor nos abençoe nesta meditação. Para entendermos este episódio desse diálogo tenso entre Jesus e Pedro, nós precisamos entender o contexto da igreja naquela época. Estamos mais ou menos nos anos 80, 90 depois de Cristo. Jesus já havia sido arrebatado de volta aos céus, já não estava mais fisicamente entre as pessoas. E a igreja daquela época já estava confortavelmente instalada, de uma forma bastante cômoda, de uma forma pouco fervorosa, acomodada num cristianismo morno e pouco exigente. Esse era o contexto da igreja daquela época. Entretanto, ali adiante, um pouquinho depois, no final do século I, iriam começar as perseguições violentas com relação ao povo de Deus. Embora já acontecessem pontualmente algumas perseguições, prisões, torturas e assassinatos do povo de Deus, a partir do fim do primeiro século, essa perseguição seria de uma forma extremamente violenta e generalizada. Era necessário que a igreja fosse lembrada da importância do cristianismo na vida das pessoas e do que significa realmente seguir Jesus Cristo. A igreja naquela época estava conformada aos movimentos sociais daquela época, estava conformada à política daquela época, estava conformada aos padrões, ensinamentos daquela época, e a igreja passou a ser extremamente influenciada pela sociedade, ficando muito longe do comportamento, da caminhada, da postura de igreja de Jesus Cristo, se afastando inclusive e principalmente do que Jesus havia proposto àquelas pessoas durante a caminhada de 3 anos que teve aqui na terra em seu ministério. Então era necessário que os crentes recordassem que o caminho cristão não é um caminho fácil. Ingênua é quem pensa que o cristianismo não é confrontador. O cristianismo, ele confronta a gente o tempo todo. Hoje de manhã ainda eu conversava com a irmãzinha e eu compartilhava de certa forma, essa minha angústia com ela. Porque às vezes eu vou ao texto bíblico convencido de que eu preciso pregar à minha igreja uma palavra de edificação, uma palavra que massageasse o ego da minha igreja,
umas palavras bonitas, como diz a minha mãe, falar umas palavras bonitas para a igreja, mas sempre que eu abro o texto bíblico, eu tenho a convicção de que esse texto acabou de ser escrito há 1 minuto e traz problemas do ser humano que são presentes no coração do ser humano em toda a história da humanidade. Por isso a Bíblia é tão atual assim, porque o que vai no coração do homem, a Bíblia denunciou no passado, denuncia hoje e vai denunciar amanhã, porque o coração do homem é mau desde a sua meninice. O coração do homem é banhado, é impregnado do pecado. O ser humano vive de afrontar a Deus e de desafiar a palavra de Deus. E aí, quando a gente se submete à autoridade de Deus, a gente tem que compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor está mandando compartilhar. Se nesta época, há 2000 anos, Mateus já havia entendido que era necessário relembrar esse diálogo tenso de Jesus com seus leitores, veja que nós estamos falando de um texto, de um diálogo com mais de 2000 anos, com quase 2200, quase 2300 anos, um diálogo tenso que estava sendo revivido 80 anos depois, para acordar a igreja para a necessidade de que o mundo não é um lugar amigável para os filhos de Deus, de que os filhos de Deus não pertencem ao mundo. E foi isso que Jesus disse: vocês não são do mundo, como eu não sou do mundo. No outro momento disse Jesus: vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser maltratados pelo mundo, justamente por não pertencerem ao mundo. Então, o ser cristão exige diariamente a entrega e o dom da vida, entregar a própria vida a Deus e usar a própria vida para o benefício das outras pessoas. Nisto se resume a vida cristã. Num primeiro momento, no essencial primeiro momento, entregar a sua vida a Deus, em primeiríssimo lugar, acima de todas as coisas. Deus precisa estar presente na minha vida acima do meu trabalho, acima dos meus estudos, acima da minha família, acima do meu dinheiro. Deus precisa estar acima de todas as coisas na minha vida, para que eu tenha então a unção e a autoridade e a capacitação de amar a outra pessoa como eu amo a mim mesmo. Esse é o resumo de toda a Bíblia feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos perceber aqui num primeiro momento essa questão do foco, a necessidade de mantermos como cristãos o foco. O próprio Jesus Cristo foi desafiado em diversos momentos a ter o foco tirado de Deus e levado para as questões humanas ou para outras questões. Jesus se tornou um de nós com um objetivo, com uma missão: trazer ao nosso conhecimento o plano de Deus, para que não visitássemos o inferno depois da nossa morte, para que a vida já não se transformasse no inferno aqui mesmo nessa terra. Propor aos homens o caminho da salvação, propor aos homens e às mulheres o sentido verdadeiro de uma vida plena, de uma vida liberta, de uma vida cheia de possibilidades atribuídas pelos milagres de Deus. Uma vida onde nós seremos chamados a viver no sobrenatural, porque do natural cuidamos nós mesmos, mas daquilo que nós não conseguimos cuidar, nós temos Deus que cuida para a gente. E por isso esse pastor sempre ensina a vocês: cuidem das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das suas coisas. Se isso não fosse uma opção de fé, seria no mínimo uma opção de inteligência. E no texto que nós lemos agora há pouco, fica muito claramente expressa a fidelidade radical de Jesus. Radical. Na sua fidelidade a Deus, na sua fidelidade à missão que ele recebeu de Deus, na sua fidelidade àquilo que Deus esperava do homem Jesus, do Jesus feito ser humano. Jesus foi de uma radicalidade
nesse princípio, nesta fidelidade que é impressionante. Ele nunca tirou o foco de Deus. E essa expressão pesada que ele usa aqui com Pedro, arreda Satanás, é a mesma expressão que Jesus usa no deserto com o diabo. Quando o próprio diabo se aproxima de Jesus para tentar fazer Jesus tirar o foco do plano de Deus para o qual ele veio à terra e desviar o foco de Jesus para qualquer outra coisa. Nesta tentativa, Jesus diz para o diabo: arreda Satanás. Neste momento da leitura que nós fizemos aqui, nós temos aqui o grande Pedro chegando para Jesus e dizendo: mestre, tem dó de você mesmo, tenha misericórdia. Essas coisas que você está dizendo, que vai ser torturado, vai ser assassinado, vai morrer, vai ressuscitar o terceiro dia, isso não vai acontecer contigo. E olha que ele chamou Jesus de ladinho para falar, né? Isso tem um significado também que nós vamos ver já já. Jesus repete o que disse para o diabo lá no deserto agora para o Pedro: arreda Satanás. Satanás significa adversário. Não precisa ficar assustado com o nome, não. Jesus não estava chamando Pedro de diabo, estava chamando Pedro naquele momento de adversário. Então Jesus não admitiu que um ser espiritual, e não admitiu que um dos seus melhores amigos, que era o Pedro, tirasse ele do foco de servir a Deus. Por isso que ele repreendeu o seu amigo, seu grande amigo Pedro, um dos discípulos mais chegados de Jesus: arreda Satanás. Já aconteceu com você? De um amigo querido se aproximar de você e tentar afastar você das coisas de Deus? Comigo, isso já aconteceu muitas vezes. Mas perceba que tem um contexto especial aqui. Os discípulos de Jesus parece que ainda não tinham captado essa lição, a importância do ministério de Jesus, e por conta de ideias próprias a respeito do ministério de Jesus, é que tinham este comportamento. Eles olhavam para o ministério de Jesus com os seus achos. Isso já aconteceu comigo, então eu não tenho dúvida que já aconteceu com você também. Quando a gente olha para Deus e diz assim: eu acho que Deus não quis dizer bem isso, eu acho que não é bem assim que tem que acontecer. E aí eu me surpreendo numa queda de braço com Deus, como se eu pudesse vencer uma loucura desta. Está escrito, igual eu falei hoje lá em Bastos, da mulher de Ló que olhou para trás e virou uma estátua de sal. A ordem foi clara: não olhe para trás. O fato da mulher de Ló ter olhado para trás não foi somente o ato da desobediência de um pescoço que virou, não foi só isso. Isso só representou do que é que o coração dela estava cheio. O coração dela estava cheio da lembrança de Sodoma e Gomorra. O coração dela estava em Sodoma e Gomorra. Então ela estava subindo a colina, mas Sodoma e Gomorra estava no coração dela. Ela não estava mais em Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra estava no coração dela. E quando ela vê tudo aquilo sendo destruído por Deus, ela quer dar uma olhada. Então veja que às vezes os gestos, as palavras, as intenções, às vezes não, isso com certeza, revela muito do que vai no nosso coração. Quando nós questionamos a palavra de Deus, quando nós deliberadamente desobedecemos a palavra de Deus, o que mostra? Um coração pecaminoso, um coração teimoso, um coração rebelde. Então nós poderíamos dizer como Deus foi exagerado, castigou a mulher do Ló, transformou ela numa estátua de sal, só porque ela deu uma olhadinha para trás? Não, não foi só por causa disso. Isso revelou uma vida inteira de pecado, uma vida inteira demonstrando que Deus não estava habitando o coração daquela mulher, porque foi a única da família que desobedeceu, foi a única que olhou para trás, e foi a única que foi transformada em estátua de sal. Então, se Jesus estava focado, Jesus manteve o foco, Pedro também precisava manter o foco, e não estava mantendo esse foco. Pedro, amigo de Jesus, seguidor devoto de Jesus, estava procurando proteger Jesus,
Nós diríamos numa leitura superficial: que maldade que teve, Pedro aqui estava preocupado com Jesus, Pedro estava cheio de boas intenções com Jesus. Mas aí eu lembro daquele ditadozinho: de boas intenções, o inferno está cheio. Então, o que são as boas intenções humanas, se elas culminam com a desobediência às ordens de Deus, à vontade de Deus? Veja que o Pedro tem mais uma situação interessantíssima a respeito do Pedro. Momentos antes, e nós vimos isso domingo passado, retrasado, momentos antes, este mesmo Pedro, lá em Cesareia de Filipe, lembram disso? Um lugar cheio de idolatria. Jesus diz: quem dizem as pessoas idólatras que eu sou, as pessoas longe de Deus? Uns dizem que o Senhor é o João Batista que reencarnou, outros dizem que o Senhor é o Elias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. E Jesus: mas e vocês, quem dizem que eu sou? O Pedro, é o Pedro que responde: tu és o Filho do Deus Altíssimo, tu és o Messias. Esse Pedro que entendeu tudo certinho naquele momento, é este Pedro aqui que agora confronta Jesus. Então veja como a nossa vida é cheia de altos e baixos. Uma vez nós estamos aqui em cima numa espiritualidade tremenda, para logo em seguida estarmos lá no subsolo, envoltos por momentos de trevas. Por isso que, como seres humanos, nós precisamos nos esforçar para manter o foco, constantemente ajustando a lupa do nosso óculos. Porque se Pedro tivesse razão de que aquele sofrimento ao qual Jesus estava se submetendo por amor a mim, a você e ao Pedro, se Jesus tivesse dito realmente: Pedro, eu preciso pensar mais em mim, eu tenho aqui minha mãe, tenho os meus irmãos, você está certo, eu preciso ir mais devagar aí, estou sendo muito radical. Se Jesus tivesse feito isso, estaríamos todos nós aqui irremediavelmente condenados ao fogo do inferno. E só não estamos por conta do foco mantido por Jesus. E onde é que você e eu estamos colocando o nosso foco? Jesus, focado, sem permitir que absolutamente nada o abalasse. Pedro nos seus altos e baixos, no momento dizendo: tu és o Messias, para logo no outro momento falar: deixa disso, Jesus. E eu? O que eu tenho focado? Onde é que eu tenho concentrado o meu olhar? E você? Onde é que você tem concentrado o teu olhar? O que tem sido mais importante para você? Será que às vezes você não está olhando para trás com saudade da Sodoma e de Gomorra? Será que às vezes não dá aquela saudadezinha da vida de pecado, da vida do mundo, que você quer manter no teu coração, afrontando a palavra de Deus, colocando o teu acho diante de Deus? Eu acho, né? Será que nós não estamos perdendo o foco e desta forma enxergando a palavra de Deus de forma embaçada, de forma distorcida? Perceba que as pessoas que nos amam, as pessoas que nos procuram proteger, elas podem apresentar tentações grandes nas nossas vidas, porque nós não seremos tentados pelos estranhos. É óbvio, mas a gente não para pensar nisso. Não são as pessoas lá de longe que vêm tirar o nosso centro espiritual, não são. São as pessoas de perto que têm acesso à nossa vida. Você já teve um encontro aí na rua com o John Biden? Já? Alguém aqui encontrou com ele aqui nas ruas de Tupã? E ele recomendou para você que você se afastasse da palavra de Deus? Tem a impressão que não, né? Ele não tem acesso à tua vida. Mas tem gente que você gosta, que você ama e que ama você, e que chega na tua vida inconscientemente. Isso não é de forma deliberada, é de forma possuída mesmo, de forma inconsciente. Essa pessoa chega a você e te apresenta possibilidades, te apresenta portas para afastar você da vontade de Deus para a tua vida.
Então toma muito cuidado com aquele amigo, entre aspas, que diz para você: olha, eu garanto que Deus não quer que você faça isso que você está fazendo. Eu garanto que Deus não quer que você passe por isso que você está passando. Eu garanto que Deus não quer que você viva deste jeito. Cuidado com esses amigos que se apresentam na tua vida. Ouve o que sai da boca dessas pessoas e faça uma pergunta bem simples: o que esta pessoa está falando me aproxima de Deus ou me afasta de Deus? Simples assim. Por isso Jesus advertiu uma vez que quando a gente entrega a vida da gente para Deus, os de dentro de casa são os nossos primeiros obstáculos, os de dentro de casa, porque são as pessoas de dentro de casa que têm mais acesso à nossa vida. Eu não canso de contar da minha afinada vozinha, que eu amo de paixão, que viajou e foi falar para mim que era para eu não fazer a minha profissão de fé. Ela foi falar, e eu fiz no mesmo dia, na mesma data, como tudo estava programado. Eu não tinha que obedecer minha avó, tinha que obedecer o meu Senhor Jesus. Então presta atenção se não tem uma pessoa muito perto de você que está perturbando a tua vida, estragando a tua comunhão com Deus, e repreenda essa pessoa também. Arreda Satanás. Mas não vai xingar a pessoa de Satanás não, porque talvez a pessoa não saiba que Satanás significa adversário, né? Então você só fala para a pessoa, fala assim: olha, você está querendo me afastar da comunhão com Deus, das leis de Deus, o teu conselho não me serve. Seja assim mais polido, né? Porque com frequência as nossas tentações mais difíceis, as mais difíceis, vêm de pessoas muito queridas. A mesma mensagem que Jesus ouviu nas tentações do deserto, ele escuta agora do seu amigo Pedro. E Pedro, Jesus acaba reconhecendo que aquele momento era inadequado para a sua fidelidade a Deus. Concluindo, nós precisamos ajustar o nosso foco. Como que está o foco da tua vida espiritual? Se a sua vida espiritual você fosse olhar o mundo com aquela lupa, como que está o foco? Está distorcido? Precisa dar uma ajustada? Conforme o tempo vai passando, a gente vai precisando ajustar, né? Às vezes a gente precisa de um óculos para leitura, às vezes não precisa de um óculos para enxergar melhor à noite, para enxergar de longe. Assim é também com os olhos espirituais. Todos os dias a gente tem que ajustar alguma coisinha, de forma que hoje, neste domingo, nós sejamos pessoas melhores e mais evoluídas que domingo passado. Satanás sempre vai tentar que nós coloquemos a Deus de lado. Por isso Jesus repreendeu a Pedro: e se a gente tratar de liberar a vida física do processo de morte, nós estamos mentindo para nós mesmos. Se nós tratarmos de deliberar que a vida espiritual não tem preço, nós estamos mentindo para nós mesmos. Se nós entendermos que a vida espiritual é fácil e tranquila, nós estamos mentindo para nós mesmos. Quando nós não conhecemos Cristo, nós acabamos tomando decisões com a ideia de que esta vida é tudo que nós temos. Eu já ouvi, e você também: aproveite esta vida. Já ouviram isso? Ou só eu? Uma vez eu estava no seminário, numa aula chata de sociologia. Não que sociologia seja chato, sociologia é uma delícia, mas o professor não era muito didático. Era uma sexta-feira, 11 da noite, a gente estava lá no 5º andar do seminário. Lá embaixo ficava a ACM, que era do lado do Teatro Cultura Artística. Então na sexta-feira à noite estava aquela algazarra lá embaixo, e os coroinha lá, tudo estudando sociologia, sexta-feira, 11 da noite. Aí o professor disse assim: vocês já pensaram que presepada a gente aqui, se poupando daquela festa lá embaixo? A gente morre e chega do outro lado, não tem nada? Que tempo perdido, nós deixamos de aproveitar bem a vida.
Bom, não preciso esticar a história, basta dizer que tempos depois esse professor apostatou da fé e deixou de ser professor, deixou de ser crente, voltou para o mundão, voltou para Sodoma e Gomorra, de onde ele tinha muita saudade. Nós permanecemos, eu pelo menos ainda estou por aqui. Então nós precisamos lembrar que não há facilidade na vida cristã, meus queridos. Se a gente querer separar a vida cristã das dificuldades, dos desafios, da autoconfrontação, nós teremos um evangelho falso. Qual era a principal mensagem de João Batista? Arrependei-vos e crede no evangelho. Qual foi a primeira pregação do Senhor Jesus Cristo registrada? Arrependei-vos e crede no evangelho. Qual é a mensagem pregada na sociedade hoje? Jesus te ama. Não tem alguma coisa muito estranha que deve ser considerada? Eu ouvi a minha vida inteira: Deus ama, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Como assim? Como Deus ama o pecador? É a mesma coisa que eu falar: eu odeio o estupro, mas eu amo o estuprador. Não faz o menor sentido. Deus odeia tanto o pecado quanto o pecador. Deus ama os seus filhos, Deus ama os salvos. O céu que Jesus foi preparar lugar é para os salvos. Vocês não ouvem Jesus falando: eu vou para a casa do meu pai preparar-vos lugar para que onde vocês estiverem, onde eu estiver, vocês estejam junto comigo. Jesus não disse: para onde vocês, pecadorzinhos teimosos, estejam junto comigo. Não foi isso. Então não distorça a palavra de Deus, não distorça a Bíblia. A palavra de Deus é reta e ponto final. Tem até aquela advertência: quem ensinar diferente, aumentar um tio, tirar uma vírgula, vai sofrer as consequências de ensinar diferente. Então avalie a forma como nós estamos vivendo este breve lapso de vida que nós temos aqui. Avalie tudo o que acontece na perspectiva eterna. Não avalie só para esta vida. Eu falei da Emily, falei do Luiz Ariel, falei da Isabelle, que estão se preparando para um bom futuro profissional, mas não cometam o pecado de se prepararem só para esta vida, não, porque a palavra diz que se a nossa esperança estiver somente para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Faça tudo o que você tiver que fazer, projetando para a eternidade. Jesus tem poder para julgar toda a terra e nada vai passar despercebido do julgamento de Jesus. Você pode consultar Romanos 14, de 9 a 11. Então, para aplicar esse nosso ensinamento dessa noite, pense nessas perguntinhas: que significado e que lugar ocupam na nossa cabeça os projetos de Deus? Pausa para pensar. Os projetos de Deus na nossa cabeça, na minha e na tua, ocupa que lugar? Se você fosse colocar uma escala de 1 a 5, os projetos de Deus para a tua vida está em que número nesse 1 a 5? Nós nos esforçamos para descobrir a vontade de Deus a nosso respeito, a respeito do mundo? Se alguém procurar a tua ajuda e perguntar assim: o que vai ser deste mundo? Você sabe explicar? Você já procurou saber isto? E a respeito de você mesmo, o que é que você está fazendo neste mundo? Por que você está aqui? Para quem é que Jesus te chamou? Você tem noção o que é que Jesus espera de você? Você está atento, eu estou atento, nós estamos atentos a esses sinais dos tempos, através dos quais Deus nos interpela? Eu falei que a comunidade de Mateus estava acomodada, e por isso Mateus relembrou esse diálogo com Pedro. E hoje, como está a igreja? A igreja está sendo influenciada pelo mundo? A igreja precisa ser despertada novamente? A igreja precisa se voltar novamente para o Cristo, e somente o Cristo, e não modinhas religiosas. Não estamos falando de religião,
estamos falando de Cristo, eu sou capaz de viver com fidelidade e radicalidade as propostas de Deus, mesmo quando elas são exigentes e vão contra os meus interesses e os meus projetos pessoais. Se você perceber que a vontade de Deus é contra o plano que você tem de vida, é contra o teu projeto de vida, você tem a fidelidade necessária para mudar isso na sua vida? Eu oro para que todas as respostas a essas perguntas sejam um grande sim. Quer dizer esse sim em voz alta? Que seja um grande sim. Louvado seja Deus, que o povo animado, que Deus abençoe a tua noite, que Deus abençoe a tua vida e as pessoas que você trouxe na tua memória nesta noite. Vamos orar.